Olá, Deus abençoe a sua vida, muita luz, muita paz. Que este ano de 2026 seja um ano abençoado para você e para toda a sua família. Tenho a certeza que através da palavra de Deus, com Deus à frente, até o que era para dar errado vai dar certo. Por isso, estamos no propósito dos primeiros 40 dias do ano. Serão 7 domingos, 7 semanas, os quais você estará na presença de Deus e todos os dias meditando na palavra dele. Esse propósito aqui é para você que deseja que essa profecia, essa palavra se cumpra na sua vida. Muitas são as pessoas que desejaram um feliz ano novo. Muita gente falou para você, adeus ano velho, feliz ano novo, porém, para que esse ano seja novo é necessário obedecer a palavra de Deus. Eu tenho a certeza que através dessa obediência à sua vida, o seu ano será diferente. Nós queremos convidar você para um propósito muito especial que vai acontecer nessa próxima semana, nessa próxima sexta-feira, onde teremos a distribuição da água consagrada, trazida direto das cataratas de Foz do Iguaçu. Acompanhe. Acabamos de recolher a água aqui das cataratas de Foz do Iguaçu para esse propósito que vai iniciar dia 9 de janeiro, às 7 sextas-feiras do banho de descarrego com as 7 águas consagradas. E a primeira água vai ser essa recolhida das cataratas de Foz, para que simbolize força e energia. Esse propósito serão dos 7 banhos. Serão 7 banhos. O primeiro representa poder, representa energia, representa força. Olha aqui a força dessa água. Acompanhe aqui esse vídeo das cataratas. Olha a força dessa água. É o que você precisa para vencer. Nós vamos estar ao meio-dia realizando o desafio da cruz, com os 33 minutos de poder. Essa vigília que começa meio-dia em ponto, vai terminar por volta de meio-dia e 45. Você irá passar por um corredor formado por iluminados. Acompanhe aqui momentos da reunião, pessoas que têm passado por esse caminho e têm sido abençoadas. Esse dia 9, essa próxima sexta-feira, ficará marcado na sua vida. Acompanhe o testemunho de uma pessoa que se libertou ao participar dessa reunião e já voltamos. Eu comecei a sentir muitos sintomas, e um deles era anemia profunda, coceira no corpo intensa e suor noturno. Eu acordava toda molhada. Eu fiz vários exames, fui diagnosticada com pneumonia, fiz tratamento de pneumonia por 3 meses e eu não fiquei bem. E só piorava. Eu comecei a tossir sangue e não sabia o que era, comecei a sentir muita falta de ar. E depois de alguns meses, surgiu um caroço no meu pescoço e eu consegui fazer o exame, que era biópsia, né, direto no problema. E ali saiu o diagnóstico, depois de um tempo, que eu estava com linfoma de Hodgkin, com câncer. E eu fui encaminhada para o hospital que fazia tratamento. Os médicos viram minha situação porque eu já estava com febre de 40 graus, 1 semana seguida. Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira até falou para mim, nossa, o câncer está na coluna, no mediastino, no pulmão, na axila, e no seio e no pescoço. No pescoço era mais nítido, mas ele estava todo dentro de mim, já tinha tomado praticamente o meu corpo todo, já estava comprimindo o meu coração, e eu já estava também com trombose no pescoço. Nessa época eu já era obreira, já servia a Deus e também estava no relacionamento. Eu era noiva. Nisso eu vi ele se afastar muito. Eu não via muita participação dele.
nesse processo, que era muito difícil para mim, que eu não estava entendendo. E eu comecei a sentir que ele estava me ignorando. Houve uma suspeita que eu estava com tuberculose e eu falei para ele, e ele falou que ele não poderia ficar perto de mim. Só que nesse dia ele não me respondeu o dia todo. E aí, à noite, eu falei, você não vai perguntar o que aconteceu comigo no hospital, o que eu tinha? Ele falou que se eu quisesse conversar, seria por mensagem. E eu até tentei entrar em um acordo, né, para poder a gente continuar o relacionamento. Falei que precisava mudar algumas coisas, eu também mudaria, só que ele não estava disposto a mudar. E eu resolvi terminar aquele relacionamento. Como é que foi lidar com essas duas situações? O câncer e ficar sozinha no momento que você mais precisava? Foi muito difícil. E eu só tinha Deus mesmo. E eu coloquei toda a minha confiança em Deus. E eu pensei que eu não estava sozinha, que esse momento ia passar. E ali eu fui confiando e fui lutando com Deus. E ali eu fiz 28 quimioterapias e a quimioterapia não funcionava. Ali eu começou a minha luta com Deus. Eu ia pro altar e eu colocava toda a minha vida. Teve uma fogueira santa que eu fui pro altar e eu me derramei ali. Eu fiz uma oração no altar de tudo ou nada, para Deus fazer a vontade dele. Falava, meu Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas o Senhor sabe o que tá acontecendo, o Senhor sabe o porquê que eu tô passando por isso. E ali eu só senti paz, assim. Eu senti que Deus, ele estava ouvindo minha oração, que Deus ia fazer o melhor para mim. E nesse tempo, eu tinha amigos em comum e eu acabei conhecendo uma pessoa. E das vezes que a gente se viu, foi na igreja, numa vigília. Ele vinha falar comigo e essa pessoa começou a gostar de mim. E eu não estava esperando isso, porque eu não estava focando nesse lado, né, da minha vida sentimental. Eu estava focada na minha cura. E eu vi a necessidade de falar para ele o que estava acontecendo, de fato. E eu falei que eu estava com câncer na intenção de afastar ele. Ele ficou surpreso, mas ele falou, olha, agora que eu sei, seremos nós dois a lutar contra essa doença. Você não vai estar mais sozinha, que eu tenho a certeza que é você. E aí, como é que você reagiu com essa palavra? Eu fiquei chocada, assim, que ele teria essa reação, que ele falaria isso. Ele ligava, ele perguntava se eu estava bem, e quando eu ia no hospital, ele perguntava como é que foi, ele se interessava. E ele sempre falava pra gente fazer um propósito junto, vinha com ideias de propósito. E ele falava sobre futuro e eu ficava, meu Deus, por que esse menino tá pensando em futuro se eu não sei nem o dia de amanhã na situação que eu tô? Mas claro que eu tava ali confiando em Deus, mas ele vinha, falava de futuro comigo e ele sempre me surpreendia com as atitudes dele. E ali, depois que eu terminei o processo de quimioterapia, ele me pediu namoro e a gente começou a namorar. E logo depois que eu comecei a namorar, eu estava me preparando para fazer o transplante e eu fui internada. E eu fiquei 28 dias internada, meu cabelo caiu todo e o transplante não funcionou. Eu fiz, depois disso, 20 radioterapia e também não funcionou. Eu pesei 39 quilos no hospital porque eu não conseguia comer. E eu só colocava tudo pra fora, porque a quimioterapia me fez muito mal. E durante esse período no hospital eu não pude receber visita, porque estava em época de pandemia e o transplante é muito delicado e não pode ter contato com outras pessoas. E ainda mais com a pandemia, e aí a gente ficou quase um mês sem se ver. Às vezes eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. E foi um processo muito difícil, assim, muito. E quando eu soube que o transplante não funcionou, eu continuei crendo em Deus. Porque eu sabia que Deus ia fazer a vontade dele. Até que chegou uma fogueira santa. Foi em dezembro,
e ele foi pro altar por mim. E a gente colocou o nosso tudo nessa fogueira santa, porque a cura tinha que vir de Deus. E quando eu saí do hospital, ele foi lá me buscar. E eu não sabia nem andar mais. Aí a gente se abraçou e começou a chorar, assim, no hospital, mas na fé. Mas ali eu tive que reaprender a andar, e depois que a gente saiu do hospital, o primeiro lugar que eu fui foi para a igreja, porque eu queria ir pro altar. E logo depois que a gente subiu no altar, um mês depois, eu já não tinha mais nada. Não foi os tratamentos, não foi as 28 quimioterapias, não foi as 20 radioterapias, não foi o transplante com medula, foi o altar, foi Deus. Esse daqui é o Lucas, que estava comigo, né, no momento mais difícil da minha vida. Me viu careca, me viu com cabelo, enfim, e ele me mostrava que eu era bonita, que eu era forte, sempre me colocava para cima. E ele é essa pessoa que me ajudou, que acrescentava na minha fé, que estava ali comigo o tempo todo. E esse aí você também mandou embora? Não, esse eu agarrei com todas as forças, porque ele me mostrou tudo, assim, mostrou sempre que, com as atitudes dele, que ele era a pessoa certa. Lucas, tudo bem? Sim, senhor, tudo bem. Por que você insistiu tanto nesse relacionamento? Então, eu já vinha me preparando há algum tempo para conhecer alguém por meio das palestras, da terapia do amor, das reuniões. E quando eu conheci a Karine, eu não sabia do que ela estava passando, ela não aparentava estar passando pelo que estava passando, tanto fisicamente quanto espiritualmente, que ela continuava ativa, ajudando as pessoas. Quando ela me falou, foi como se fosse uma resposta de Deus, mas não da maneira que eu queria. Então eu enxerguei nela toda essa força, tudo que ela agregava na vida das pessoas. Eu falei, não é da forma que eu quero, mas eu já estou enxergando lá na frente que é ela, para estar do meu lado. Então isso me chamou muita atenção. Tudo que a gente fazia, toda vez que a gente recebia uma notícia errada, ou melhor, uma notícia negativa, a gente tomava uma decisão pela fé. Com tudo isso, a gente, depois dessa fogueira santa de ir pro altar, a gente casou. Hoje em dia a gente está casado, servindo a Deus juntos, ajudando outras pessoas. Nem sempre é como a gente quer. Hoje a gente entende isso. Mas o final, sim, o final foi nem como a gente queria, mas como Deus quis, que foi a gente estar aqui hoje. E também estamos em preparação para esse domingo todo especial, onde será o primeiro domingo do ano e você estará na presença de Deus. Uma forma de você começar o ano bem é começar colocando Deus à frente. Então venha oferecer as primícias do ano para Deus. Esse primeiro domingo vamos estar às 9 horas da manhã em uma concentração de fé e milagres. Você que está de férias, você que vai trazer seus filhos, nós temos a escola bíblica, nós temos estacionamento, tudo está preparado. Tivemos aí uma vigília maravilhosa. Olha aqui, alguns momentos da nossa vigília que nós tivemos. Uma reunião maravilhosa, muitas pessoas mesmo, a igreja ficou cheia, como você vê aqui nesse vídeo, e será o primeiro domingo do ano. Quando uma coisa começa bem, a tendência é terminar bem. E eu sei que esse ano será especial, maravilhoso para você. Agora vamos acompanhar a história de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo e teve a sua vida transformada. A depressão chega na vida das pessoas de várias formas. Algumas se cortam, outras se isolam. Mas no meu caso, eu vi no suicídio a única saída. Em certo momento, eu fui abandonada pelo meu pai. Ele abandonou a família, ele decidiu seguir um outro caminho, né? Só que, infelizmente, ele deixava bem claro que ele tinha desprezo por mim,
né, pela família que ele tinha construído anteriormente. E isso fez nascer em mim uma mágoa, porque eu não conseguia entender. Porque eu sabia quem era o meu pai, né? Que era uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa brincalhona. E ele se tornou uma pessoa irreconhecível. A partir daquele dia, eu me senti tomada por uma tristeza tão grande. Eu desenvolvi bulimia, eu desenvolvi anorexia. Foi como se a minha alegria de viver desaparecesse. E eu era uma garota alegre. Tanto que no colégio, as amiguinhas, né? Eles perceberam a diferença e muitas pessoas elas não entendiam. Uma dor que só vinha com uma ideia, era apenas uma ideia fixa. Você tem que acabar com a sua vida. Você é um fardo. Você é um peso. Você é um monstro. Aos 16 anos, foi quando eu tentei suicídio pela primeira vez. Eu tentei suicídio através de medicamentos, né, que os meus avós tomavam. Eu tomei uma dose baixa, então ninguém percebeu, na verdade. Eu tive, sim, tontura, fraqueza, eu fiquei mal, mas eu consegui disfarçar. Eu conquistei um bom emprego, eu era uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, mas mesmo assim eu sofria muito. Porque mesmo sendo uma boa profissional, mesmo tendo resultado, isso não preenchia o vazio da minha alma. Já na segunda tentativa de suicídio, a minha mente já falou, olha, se você toma pouco remédio, não vai acontecer nada. Então foram 25 comprimidos tarja preta e eu fiquei apagada. Eu fiquei dias apagada no hospital. Os médicos não sabiam o que fazer porque chegou uma pessoa simplesmente desmaiada. Eles monitoravam os sinais. Fiquei mais um tempo no hospital, aí fui encaminhada, né, para o tratamento psiquiátrico deles, mas não resolvia. Tentando encontrar felicidade, né, tentando encontrar um valor pessoal, o amor que eu não via em mim, a alegria, eu fui em busca de relacionamentos. Eu buscava validação em pessoas, em amores, em amigos. E infelizmente eu não encontrei, porque as pessoas não podiam preencher o vazio da minha alma. E com isso, eu acabei encontrando uma saída na bebida. Eu misturava com os opioides, com os remédios, porque isso trazia um alívio. Nesse momento eu realmente não sentia dor, sentia realmente até alegria por um breve momento. Mas era uma fuga que aquilo acabava, aquilo não durava. E você precisava cada vez de mais doses, cada vez de mais bebida, cada vez de mais medicação. Não bastasse aquela dor na alma, vieram também as dores físicas, porque eu fui diagnosticada com fibromialgia. Eram dores tão intensas a ponto de me deixarem de cama, incapacitada. E para completar, a queda financeira veio gradativamente, porque na busca de preencher o vazio, eu também desenvolvi compulsão por compras, compulsões diversas. E os gastos com remédios, com tratamentos, com profissionais especializados eram muito altos. E acabaram que me conduziram à ruína financeira. Quando eu cheguei no fundo do poço, em que eu não tinha mais nada, eu já estava aposentada por invalidez, ou seja, tinha perdido, de certa forma, o meu emprego, mergulhada em dívidas, que eu não via a menor forma de pagar. A depressão, o desejo de suicídio cada vez maior, realmente não via uma saída, humanamente falando, não existia uma saída. E foi quando eu fui buscar ajuda, realmente, na casa do meu pai, quando eu fui acolhida pelo meu pai. No pior momento da minha vida, ele estava do meu lado, ele me acolheu, não me julgou. Nesse momento, eu tive que engolir toda a mágoa e todo o orgulho, porque eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, sempre tive esse problema. E ele me fez um convite, ele falou, vem aqui comigo. Me colocou no carro, nós saímos, e para minha surpresa, quando cheguei lá, era a Igreja Universal. E no mesmo dia que o meu pai da terra me acolheu, me abraçou, o meu pai celestial também me abraçou. Naquele dia, eu passei por aquelas portas carregada de culpa, de dor. Em determinado momento da reunião, o homem de Deus que estava ministrando, ele nos convidou, ele fez um apelo, que todos aqueles que estivessem sofrendo, amargurados, com dor, que fossem até o altar para receber uma oração. E eu fui, eu atendi o chamado daquele homem de Deus. Ali eu me derramei, eu entreguei
toda a minha alma, toda a dor, toda a culpa, todo o sofrimento. Comecei a colocar em prática tudo que saía do altar, toda a direção recebida. Comecei a ir mais vezes na igreja, comecei a buscar realmente a mudança total da minha vida. Me batizei nas águas, perdoei meu pai, né, com todo amor, me acolheu e me perdoei, porque eu tinha uma grande dificuldade em perdoar a mim mesma. E quando eu me vi, eu já estava livre da depressão, não tomava mais remédios, não existia mais aquele vazio, aquela tristeza na minha alma. Eu fui livre dos vícios e a partir daí eu fui em busca do bem maior, que é o Espírito Santo. Era encerramento de jejum de Daniel, num domingo, e eu sabia, eu fui pro tudo ou nada. Eu falei, Deus, eu preciso. Eu estava ali buscando, envolvida, né? E durante a transmissão, né, que o Bispo Macedo, ele disse apenas uma palavra, ele falou, Deus é contigo. Você não precisa sentir, você precisa crer. E naquele momento eu vi que não precisava esperar uma emoção, uma sensação. Eu precisava crer, e naquele momento eu criei. E eu recebi o maior presente que um ser humano pode receber, que é o Espírito de Deus. E com o Espírito Santo, eu passei a ser uma pessoa feliz, independente da situação. Porque é muito fácil a gente dizer que está feliz quando tudo vai bem. Mas na hora das provas, na hora das lutas, a certeza de que você não está sozinho, você não está sozinho. Deus realmente é contigo, é que se faz mais forte. A paz, uma paz que independe de qualquer circunstância. É a alegria verdadeira, não é uma alegria motivada por pessoas ou por coisas, né? A minha vida toda, por muitos anos, eu desejei morrer. Eu via na morte a única saída. Mas hoje eu sei por que eu não tinha nenhum menor desejo de viver, eu não tinha alegria. Porque eu não conhecia o autor da vida, o autor da alegria verdadeira. E hoje, graças a Deus, eu vivo para a glória de Deus. Eu quero que todos tenham o que eu tenho. Eu tenho as minhas obrigações, o Senhor restaurou a minha vida, graças a Deus. Ele devolveu a minha dignidade, a minha autonomia. Mas o mais importante é o Espírito Santo de Deus. É a alegria, é a certeza de que aqui e depois daqui, eu nunca mais serei uma pessoa sozinha. Hoje o meu relacionamento com meu pai é restaurado. Meu pai é uma bênção. Sou muito grata a Deus por ele. É um homem de Deus também. A minha vida profissional, graças a Deus, Deus reconstruiu. Eu tenho meu trabalho de volta. Faço a terapia do amor. Eu resolvi todas as questões emocionais internas minhas na terapia do amor. Estou me preparando para encontrar a pessoa que Deus tem para mim, para que Ele seja também glorificado em todos os setores, né? A vida com abundância é o Espírito Santo. É a paz dentro de você, é você ser feliz com você mesmo. A felicidade não está fora, a felicidade está dentro. Quando se tem o Espírito Santo, a felicidade está dentro da gente. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem vida. E além da vida na terra, a certeza da nossa salvação. E tudo que você tem que ter é isso. É o Espírito de Deus na sua vida. É a presença dele envolvendo o teu ser. Por esse motivo, não fique de fora desse propósito. Você vai estar conosco. O nosso SOS Espiritual está aparecendo no seu vídeo, está aqui aparecendo também os nossos horários de segunda a sexta. São várias reuniões onde você pode buscar, no maior pronto-socorro espiritual dessa terra, uma mudança para a sua vida. Nós vamos ter um imenso prazer de te ajudar. Você que está sofrendo com depressão, com angústia, com síndrome do pânico, desistiu de viver, nós queremos ajudar você. O que você tem que fazer é lutar e aceitar. Sabe aquela pessoa que está com sede, mas ela quer que outros bebam água em seu lugar? Sabe aquela pessoa que ela está com sono, mas ela quer que outro durma em seu lugar? Não tem como. Se você tem fome, você tem que comer, se alimentar. Se você está com frio, você tem que se vestir, se aquecer. A mesma coisa é na vida espiritual. Quando uma pessoa não está bem, ela tem que buscar. Ela tem que buscar ajuda. O próprio Senhor Jesus falou, eu não vim para os que estão sãos. Eu vim para os que estão doentes, porque os doentes
precisam de médico. Você precisa de ajuda? Vamos estar na nossa catedral neste domingo especial, 9 da manhã, assim como todos os dias da semana. Acompanhe o intervalo que fala desse domingo e já voltamos. Enquanto muitos entregam a Deus apenas algumas coisas, existem os segundos, aqueles que decidiram colocar Deus em primeiro lugar. Antes das atitudes, antes das escolhas, antes de qualquer voz, Deus, para eles, está à frente de tudo e, por isso, dedicam-lhe todas as primícias. Você quer um 2026 realmente diferente? Faça de Deus o primeiro e veja o que Ele fará em sua vida. Neste domingo, a primeira consagração dos segundos de 2026. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Senhor Deus, é com grande alegria e privilégio que nós falamos com o Senhor. E com certeza, meu Pai, conosco há milhares de pessoas. Elas estão orando, elas estão clamando, buscando o Teu socorro. E quantas, meu Pai, estão enfermas, doentes, talvez numa clínica, num hospital, em casa, num leito, deitada. Tantos remédios tem tomado, tantos tratamentos tem feito, meu Pai. Age agora, através da fé desta pessoa e levanta deste leito de dor, meu Pai. Dá cura, liberta esta pessoa de todas as doenças, para que ela possa, meu Pai, Te glorificar e dizer, sim, eu orei, eu estava doente, eu estava fazendo tratamentos e nada resultou, mas quando eu usei a minha fé, eu recebi a cura. Liberta de vícios, liberta, meu Pai, esta pessoa de algo que está escravizando ela há anos. Que em nome de Jesus, através desse passo de fé, ela seja abençoada. Em nome do Senhor, meu Pai, unge esta água. Quando nós terminarmos esta oração e vamos beber desta água, todos sejamos abençoados, recebamos a cura, a saúde que vem do alto, que cada órgão do nosso corpo tenha saúde. Em nome de Jesus, você que crê, receba agora, onde você está, a bênção, a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, participe desta água com fé. Graças a Deus, não se esqueça, diga, testemunhe a cura e a libertação que você recebeu de Deus. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça, nesse domingo traga uma garrafa com água, ali no nosso hall de entrada. Antes da reunião começar, estaremos colocando a gota do milagre e determinando a vitória na sua vida. O endereço é Rua Padre Chagas, 3536, no centro, no coração de Guarapuava. Você é o nosso convidado todo especial. Lembre-se, Deus não se esqueceu de você. E esse ano novo será o melhor da sua vida.